Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, segurança, vida e trabalho. Minha galera, com a imensa satisfação que eu vos apresento mais um progresso aqui pela Segue Vita. Esse é o nosso módulo específico da NR34, que é aplicável às diferentes modalidades de trabalho a quente. Esse é o nosso episódio de número 2. Quero vos apresentar que nesse material iremos discorrer sobre gases e fumos metálicos, também máquinas de solda. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Pessoal, em se falando de gases e fumos metálicos, a gente não pode deixar de abordar a questão dos aerodispersóides. O que seria um aerodispersóide? Obrigatoriamente, o agente tem que se desprender e ir para o ar para ser considerado um aerodispersóide. Então, observe, eu preciso que esse agente se desprenda e vá para o ar. E qualquer substância, fumo metálico, gás, que tem essa característica, pode também ser chamado de aerodispersóide. Se um agente não dispersar no ar, não existe exposição ocupacional pela via respiratória. Logo, minha galera, gases e fumos metálicos, para trazer um malefício à nossa saúde no trato respiratório, são considerados aí aerodispersóides. Fumo de soda são micropartículas suspensas no ar, aerodispersóides, formadas a partir de substâncias tóxicas que são produzidas no processo de soldagem, que é essa imagem aí, essa fumaça aqui que você acompanha. Como essas partículas contêm alto teor de metais, eles podem provocar diversos tipos de doenças se inalados pelos trabalhadores. E a gente vai estar destacando aí algumas dessas doenças que podem acometer o trabalhador, caso não seja ali colocadas medidas administrativas, medidas de engenharia e também a medida, né, de proteção coletiva e individual. Galera, a soldagem de metais contendo manganês, que é esse aqui, o chumbo, que é esse aqui, e o níquel, esse aqui, respectivamente, bem como outros tipos de metais, vão produzir ali os chamados fumos metálicos. Galera, a gente está falando de manganês, a gente está falando de chumbo, de níquel, mas eu posso colocar qualquer outro tipo de metal, por exemplo, óxido de ferro, né? Alguns tipos de óleo que são utilizados também no processo de soldagem, o próprio eletrodo, do que ele é composto, pode gerar também os chamados fumos metálicos. E não fica por aí. Os fumos de solda concentram grande parte das partículas dos metais soldados. São os fumos da própria solda. Já o pó tóxico é uma consequência inevitável do processo de solda e da vaporização de metal, de adição e parte do metal base. Então, olha só, galera. É inevitável eu não ter ali o pó tóxico, porque ele faz parte do processo de solda e ele pode se manifestar ali na própria vaporização do metal, né, que é aquele metal de adição, ou também por próprio metal base que está sendo utilizado ali. Agora, uma coisa que é importante a gente estar destacando, galera, que é muito importante você observar, que quanto menor a partícula dos fumos, mais perigosa ela se torna em termos de toxicidade e contaminação. Por quê, galera? Quanto menor a partícula do fumo, porque ela está em concentração maiores. Quanto menor a partícula do fumo, mais perigosas elas se tornam ali em termos de toxicidade e contaminação. Agora eu trago para vocês aqui, né, os riscos ocupacionais mais comuns causados pelos fumos e gases de solda, e eu cito a você: bronquite e asma. Galera, bronquite é a inflamação do brônquio pulmonar. O brônquio é essa região aqui, ó. Observe que é uma região de interseção entre o próprio pulmão e a boca e as vias aéreas. Então o brônquio é essa bifurcação aqui de ponta cabeça. Então
esse tipo de serviço, esse tipo de exposição pode causar bronquite, que é uma inflamação, pode causar asma, câncer no pulmão, é uma demonstração aqui, ó galera, isso aqui ocorre muito pelo óxido de ferro também, o câncer de pulmão. Outros tipos de situações também causam câncer de pulmão, doenças pulmonares, como o próprio efizema, infarto do miocárdio, ulcerações na pele e no septo nasal, doenças de pele, dermatite alérgica, infertilidade e problemas relacionados à questão de infertilidade, a questão que pode afetar os gametas, né, de reprodução. Então, se for um homem, pode afetar ali a parte dos espermatozoides. E se for mulher, pode também estar afetando ali, pode afetar também os seus gametas, que são os óvulos, né? Então, fiquem atentos. A utilização do equipamento é muito importante e é por isso que a gente cita aqui que a solução para mitigar tamanha exposição é sim fazer o uso dos equipamentos de ventilação ali no local. A parte exaustora também é muito eficiente, conforme você vê na imagem aí, ó. Isso aqui é um processo de exaustão. A gente vai fazer a sucção desse fumo metálico. A incidência de fumo metálico aqui, de aerodispersóides, será bem mínima. E para isso, a gente também tem a proteção respiratória. Tá vendo aí? Então são formas que a gente consegue mitigar essas problemáticas aqui. Não adianta você querer adiantar o processo. Você precisa usar os equipamentos. E observe que a maioria das doenças que podem estar acometendo o trabalhador que manipula a solda é doenças respiratórias, é doenças que afetam o pulmão, é uma bronquite, é uma asma, é um câncer de pulmão, pode gerar também na questão do coração um infarto do miocárdio, problemas de pele, ulceração, problema no septo nasal. Então é importante o uso do EPI, mas o EPI por si só não é eficiente. Dentro da hierarquia do uso da proteção está primeiramente as medidas de engenharia, que é essa que está na tela aqui, ó. A instalação de exaustores, o trabalhador de fato executar o seu serviço com segurança. Eu quero destacar para você o nosso segundo tema desse episódio 2, que são as máquinas de solda. Eu trouxe para vocês aqui alguns modelos bastante interessantes e a sua capacidade de trabalho também para destacar vocês. Então, dentro desse contexto, a gente tem a soldagem TIG, essa máquina que você está vendo na tela aqui, não é isso, galera? Então, entre todos os tipos de máquinas de solda, a TIG é a mais complicada de ser manuseada, precisando, portanto, de um profissional que já tenha experiência no processo e não fica por aí. Por outro lado, a TIG também, né, é uma máquina de soldagem que apresenta os melhores resultados, podendo ser usada em qualquer metal, até mesmo nos metais diferentes, como o próprio titânio. Então, estou mostrando aqui para vocês na imagem da utilização da TIG para fazer aí a soldagem aí, a inox, né? Pessoal, você também tem a máquina MIG. Observe, TIG, você também tem a soldagem MIG, que é essa máquina que está na tela aí. E eu cito você que hoje em dia, né, a soldagem MIG é uma das mais usadas pelos profissionais de metalurgia. A máquina e o processo são semiautomáticos e por essa razão o seu funcionamento é bem mais simples por serem semiautomáticas. A soldagem MIG é bastante comum ali em oficinas mecânicas, outros tipos de fábricas e principalmente porque a sua operação é rápida. Então eu tenho mais agilidade. Se eu preciso de eficiência, de um bom serviço e com tempo reduzido, eu vou estar utilizando aí a máquina, a soldagem MIG. E eu continuo aqui com a máquina MIG, né, para mostrar para vocês o nosso tipo de soldagem aí de perto aí, olha só. Galera, a máquina de solda do tipo MIG, ela trabalha com diversos materiais e funciona perfeitamente para unir peças, aço e alumínio. O seu custo é relativamente baixo, não causa ali distorção nos metais, sendo uma boa opção para quem não tem ali muita prática no processo, mas que quer ter ótimos resultados. Então, essa é uma máquina que é direcionada para as pessoas que estão aprendendo, para os profissionais que estão aprendendo, diferente da TIG, que exige que o profissional tenha experiência no que está fazendo. Essa aqui já um valor relativamente, né, custo-benefício, um valor relativamente baixo, né, não causa distorção ali no próprio metal. Então é uma boa opção para quem está começando a praticar.
Pessoal, soldagem com arco manual. Este é o processo de soldagem mais antigo e já foi também o mais utilizado ali nas indústrias siderúrgica, metalúrgica, automobilística e mineradoras. É esse processo que está na tela aí. A máquina de solda desse tipo funciona principalmente com aço e aço inoxidável, mas pode também ser utilizada ainda com outros tipos de metais para trabalhos mais simples em pequenas fábricas, oficinas ou até mesmo dentro da sua casa. A soldagem a arco manual é uma das mais indicadas aí e a mais antiga, né, a mais utilizada. Pessoal, soldagem a arco com arame tubular são os tipos de máquina que a gente está falando aqui. Entre todos os processos de soldagem, o feito a arco com arame tubular é o mais rápido e por esse motivo essa máquina de solda é utilizada em larga escala nos mais diferentes tipos de trabalho, sendo apontada principalmente para projetos maiores, como a fabricação de peças de construção de navio. Então, a nossa soldagem a arco com arame tubular. Você tem aí a soldagem a oxigás, a quem busca ali uma máquina de solda mais em conta para realizar trabalhos menores, a soldagem a gás pode ser aí uma ótima opção. Observe que esse processo une diferentes metais, usando um terceiro componente chamado de metal de enchimento, que se torna maleável por conta ali de uma chama feita por maçarico. E não fica por aí. Para consertos e aplicações em peças finas e delicadas, como tubos pequenos, esse é o maquinário mais indicado. Pode-se trabalhar com ferro fundido também, o chumbo, alumínio, latão, aço galvanizado e muito mais. Preste atenção, galera, a soldagem com eletrodo revestido. Essa é outra máquina de solda bastante ali utilizada por ser bem versátil. É indicada para trabalhos com aço, principalmente esse processo que cria ali a massa metálica, né, que acaba ali por fixar os metais em questão. Essa massa é manipulada em varetas metálicas e o revestimento das pontas das suas extremidades posteriormente é removido para deixar livre o contato elétrico com as peças. Claro, galera, observe que aqui eu tenho ela toda fechada, né, toda revestida, mas na extremidade do eletrodo eu tenho que deixar ela livre, porque para gerar o contato elétrico, para gerar DDP, gerando DDP, gera corrente. Com a corrente, eu vou gerar o arco elétrico que é quente o suficiente para derreter uma solda e fundir as peças. Então esse é o processo de soldagem com o eletrodo revestido. Pessoal, observe que é um material suave, é um material bacana. Eu vou ficando por aqui. No próximo material, no nosso episódio de número 6, em nome da Segvita, estaremos trazendo para vocês aí cabos de solda. A gente vai falar um pouquinho sobre os cabos de solda e também os eletrodos. Eu vou ficando por aqui. Segvita, segurança, vida e trabalho.